E o programa de hoje nós vamos falar um pouco da festa do Dia do Advogado. Estamos aqui na sede da Revista Interativa, onde vamos receber diversos profissionais deste mês de agosto, onde escreveram artigos das diversas formas da atuação jurídica. Fica com a gente que teremos vários drops de assuntos bem importantes. Não saia daí! Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Olá, gente! O meu artigo no Especial Jurídico é sobre a inviabilidade da guarda compartilhada em casos de violência doméstica. No ano passado, mais precisamente em 31 de outubro de 2023, foi sancionada a Lei 14.713, que inviabiliza a guarda compartilhada em casos de violência doméstica. Para nós advogados, foi um excelente avanço jurídico, uma vez que o agressor ele é retirado imediatamente do convívio da vítima e de seus filhos. Lembrando que no Brasil, a cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio. Por isso, é imprescindível que o agressor seja retirado do convívio desta família. Que a violência doméstica não é só a violência física, é a violência psicológica, patrimonial, sexual e moral. Mulher, você que está sendo vítima de violência doméstica, procure uma delegacia da mulher e denuncie. Vamos juntas vencer a violência doméstica. No especial jurídico da Interativa deste ano, trazemos um alerta sobre os riscos da venda de imóveis entre pais e filhos. Esse é um assunto bastante recorrente no nosso cotidiano. Buscamos orientar os leitores acerca dos riscos, como fazer as negociações de forma correta, a fim de evitar que futuramente tenhamos a caracterização de uma simulação ou até mesmo a anulabilidade do negócio jurídico. Há quase 5 anos da reforma da Previdência, está à porta uma nova reforma. As notícias não falam de outra coisa, a não ser uma nova reforma da Previdência. E isso tem trazido uma certa preocupação a quem tem alguma coisa a ser corrigida no seu extrato previdenciário, a quem está aguardando 1 ou 2 anos para entrar numa regra de transição e conseguir a tão sonhada aposentadoria. Com isso, é importante a gente ter em mente que precisa estar com a documentação previdenciária toda ela em dia. E lá no seu regime previdenciário, seja ele regime próprio ou regime geral do INSS, é necessário que seja tudo averbado e com a sua documentação correta, para que não tenha problema de chegar numa nova reforma e existir coisas pendentes para serem arrumadas e com isso talvez nem conseguir essa regra de transição. Então é sempre bom ter a sua documentação em dia. O meu artigo na revista Interativa é sobre a ação do momento, a ação do PASEP. Todos os servidores públicos, todos que trabalharem em autarquias, em órgãos vinculados ao governo, sociedade e economia mista, que tiveram saldo entre 1970 e especificamente 1988, setembro de 88, houveram uma subtração de valores nas contas correntes e eles têm direito a juros e correção monetária desses valores. Então o nosso escritório está representando e despontando Santa Maria, a região central do estado, angariando clientes e representando nessas ações, e já temos êxito em alguns processos. Nós acreditamos que a posição do STJ vai ser mantida e em breve nós vamos ter uma definição
de última instância sobre o percentual de correção desses valores. Fico à disposição de todos que quiserem maiores informações, estão todas no meu site www.gustavomoreira.adv.br. Eu sou do escritório Ribeiro Zeilman. Nós estamos radicados aqui em Santa Maria, estabelecidos aqui em Santa Maria com o escritório de advocacia já há 7 anos. Tínhamos uma história dentro do Banco do Brasil de mais de 30 anos e hoje, aproveitando todo aquele histórico que tínhamos lá no Banco do Brasil, toda a expertise que adquirimos, a gente optou por continuar em Santa Maria, embora não sejamos naturais daqui. Ficamos aqui e nos estabelecemos na advocacia, trabalhando com agronegócio. Nosso carro-chefe é o agronegócio, que é o que sustenta a economia do país, e por isso estamos aí hoje trabalhando em renegociações de dívidas, em holding empresarial, buscando, enfim, contratos em geral, contratos de arrendamento, buscando sempre uma solução para o agronegócio. Estamos atuando em todo o estado do Rio Grande do Sul e esperamos continuar por aqui prestando esse serviço à comunidade regional e estadual. Meu artigo na revista Interativas foi sobre o direito a retirar do sócio numa sociedade limitada. É um assunto de extrema importância diante das situações que nós vivemos, principalmente sobre essa onda de pejotização. Muitas pessoas hoje se preocupam em criar uma empresa, mas deixam de se preocupar com o momento da sua saída. Muitos acham que só pode sair da empresa mediante a venda das suas cotas, mas na verdade essa não é a única opção. Existe na lei a previsão da retirada dos sócios mediante a livre e espontânea vontade. Isso funciona como um casamento, né? Posso querer me casar, mas também ao mesmo tempo, quando não tenho os mesmos valores, as mesmas vontades, os mesmos objetivos, as pessoas têm o direito também de acabar com essa relação societária. Por isso é muito importante que vocês saibam quais são os passos para que isso ocorra e tenham maior atenção no momento da sua constituição, mas também nesse momento que é da exclusão. Meu artigo é relacionado ao efeito do namoro sobre o patrimônio das pessoas. Hoje está muito em voga a preocupação de relacionamentos que podem gerar efeitos patrimoniais, além de outros efeitos, mas especialmente efeitos patrimoniais indesejados. Porque hoje o namoro e a união estável, há uma linha muito tênue de separação. É muito fácil, é muito provável que muitas vezes um namoro, sem que as partes queiram, sem que elas percebam, se transforma em união estável e não em namoro. E o efeito da união estável é completamente diverso, né? O efeito da união estável, ele tem efeitos patrimoniais, efeitos sucessórios e praticamente todos os efeitos do casamento, enquanto que o namoro não tem. O namoro justamente é aquela intenção de não constituição de família, enquanto que a união estável é a constituição de família. E o que a gente está sugerindo é que os casais, além de pactuar o seu relacionamento, fazer hoje o moderno contrato de namoro, mas especialmente usar a ferramenta da holding patrimonial, que é a forma de organizar o patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, e principalmente nós, latino-americanos, que nós temos aquele constrangimento, porque nós somos passionais, constrangimento em falar de patrimônio no nosso relacionamento, falar de pacto antinupcial, de relações, né, para regrar o patrimônio durante a relação patrimonial. Aquele que opta durante o namoro a fazer uma holding patrimonial para se proteger, ele sequer precisa tratar com outro, porque ele não precisa ficar sabendo. Ele está usando do mecanismo, usando a ferramenta da holding patrimonial com o objetivo de organizar o seu patrimônio, de colocar dentro de uma estrutura de uma pessoa jurídica e ao mesmo tempo proteger. E proteger especialmente contra qualquer outra espécie de relacionamento, seja o seu relacionamento afetivo, seja relacionamentos comerciais, o patrimônio fica organizado e fica protegido e principalmente não mistura o patrimônio das
sua holding com a sua relação pessoal. E isso deixa todo mundo seguro, tranquilo, sem a necessidade de se preocupar em discutir relacionamento patrimonial com o seu namorado. A nossa colaboração nessa edição da Revista Interativa Jurídica foi, mais uma vez, o assunto convenção de condomínio. Só que dessa vez nós fizemos um enfoque um pouco diferente. Nós trouxemos uma abordagem da obrigatoriedade do registro da convenção de condomínio pelo construtor. Ocorre que até pouco tempo atrás não havia uma obrigatoriedade da construtora apresentar e fazer o registro da convenção, mas apenas apresentar uma minuta. Houveram algumas alterações na legislação e algumas mudanças de interpretação, e hoje a construtora, quando incorpora, ela pode registrar, mas ao fim, quando ela vai obter as matrículas filhas, ela é obrigada então a constituir, a registrar a convenção de condomínio. Então é por isso que os adquirentes de imóveis na planta hoje, ao receberem a sua matrícula individualizada, já recebem a convenção registrada, o que traz segurança e com certeza uma economia para os adquirentes. Bom, o meu artigo na revista, a gente procurou trabalhar em cima dessa situação que o nosso estado viveu, né, dessa calamidade que houve. E embora todos nós, né, tenhamos o entendimento que tomara que não aconteça de novo, eu procurei fazer um artigo explicativo, principalmente direcionado ao agro, né, que foi um dos setores mais atingidos, no sentido de se precaver o que fazer quando ocorrer problemas dessa natureza, ou seja, de natureza climática. Como se portar diante dos bancos, como se portar diante das seguradoras, dos seguros agrícolas, né? Como se portar diante dos seus credores e se prevenir, fazer um trabalho de renegociação prévia, para que a gente não perca principalmente as janelas de oportunidade que o governo nos dá em relação a isso. Então, o nosso foco foi direcionado a isto, a preparar os produtores, principalmente os produtores rurais, que foi o foco do nosso artigo, para se precaverem e se prevenirem em relação a eventos climáticos que porventura venham a ocorrer futuramente. Nesse sentido, então, trabalhamos e acredito que tenha ficado um artigo bem explicativo e bem informativo. O artigo desse mês fala sobre INSS de obras, sobre dicas para fazer a aferição, né, para reduzir. E quais são as principais dicas? Analisar de forma minuciosa os documentos e também ter o conhecimento atualizado das normativas brasileiras para não correr o risco de ter um processo crime, né, perante a Receita Federal. O artigo que eu escolhi, a temática, é uma temática bem diferente da área jurídica. É uma temática para trazer um dia a dia que eu tenho no escritório. Eu acho super importante trazer para os empresários a importância do planejamento tributário com a advocacia presente nesse dia a dia. Então, quando tu vai criar um negócio, tu estando presente junto com o advogado da sua confiança, tu consegue minimizar risco, entender as consequências daquelas escolhas, entender qual que é o melhor planejamento tributário para realizar. Então, o objetivo é trazer conceitos e entenderem um pouquinho do que é planejamento e o que é estratégia e colocar a advocacia em xeque nesse sentido, né? Estando presente no dia a dia do empresário, nas dificuldades que ele tem para a realização do novo negócio. Nosso artigo na Revista Interativa Especial Jurídico diz respeito ao planejamento sucessório. Planejamento, na verdade, é organizar em vida a transmissão do patrimônio aos herdeiros. Existem várias formas de fazer esse planejamento. Uma delas é a holding, que serve
para manter a atividade econômica, manter o rendimento dos herdeiros e manter o patrimônio para as gerações futuras. Mas é claro que nem sempre a holding é a solução para todas as famílias. Isso depende de um checklist. Precisamos verificar as vantagens e as desvantagens da constituição de uma holding. Para isso, nós olhamos para a família, os planejadores, patriarca e matriarca, verificamos também a segunda geração, o patrimônio do que é constituído e verificamos alguns critérios que dizem respeito ao imposto de renda, comparativamente, imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica. Também verificamos as questões relativas ao ganho de capital na venda de bens familiares, se é mais interessante fazer na pessoa física ou na pessoa jurídica. E, evidentemente, verificamos o ITBI, que é um imposto que incide sobre as transmissões imobiliárias, já que na constituição da holding a gente traz para dentro da empresa os patrimônios familiares. Muito bem, se chegarmos à verificação de que a holding não é vantajoso para a família, nós podemos nos utilizar de outros instrumentos jurídicos. Existem o pacto pré-nupcial, o testamento, as doações e até mesmo as promessas de compra e venda. Cada caso é específico, cada família tem as suas peculiaridades e características e a partir delas é que a gente vai avaliar o que é melhor, qual é o melhor planejamento. O artigo que eu trouxe para a revista é sobre divórcio e guarda compartilhada. Como é que funciona no Brasil? No nosso país, há uma nova regra de ser a guarda compartilhada dos filhos durante o divórcio, não mais somente uma guarda unilateral. Mas, doutora Jennifer, o que é? É a pergunta que eu mais ouço todos os dias. Não é cada dia morar na casa de um, não é 15 dias morando na casa de um e do outro. Guarda compartilhada é os pais compartilhando as responsabilidades sobre seus filhos, é compartilhando decisões importantes, é apoiando um ao outro, porque antigamente íamos de convir, a mãe era sobrecarregada. Com essa nova regra do judiciário, impulsiona ainda mais para que então o pai esteja presente na vida do filho e a mãe possa ter essa rede de apoio. E com isso, ainda paga pensão? Sim, ainda paga pensão, porque a residência é fixada com um dos genitores, normalmente ainda com a mãe, que já convive mais, que tem maior afinidade com os filhos normalmente. Nada impede que possa acontecer o inverso, que seja com o pai. Mas a regra, então, é a guarda compartilhada. E um divórcio sem filhos pode ser realizado num cartório. Em apenas 24 horas, você pode estar divorciado, desde que seja em comum acordo das partes. Afinal de contas, quando começa um relacionamento, ninguém pensa em terminar. Mas quando termina, a melhor forma de terminar é através da conversa, através do acordo. E se tem filhos, é essencial que o diálogo entre as partes ele realmente seja produtivo, que seja algo bom. Porém, a gente sabe que não é na prática e que muitas vezes a mãe se sobrecarrega, o pai não é presente e precisa de pedido de pensão para poder pagar a pensão. Eu espero que esse vídeo chegue até você e você indique para alguém que precisa saber mais dos seus direitos. artigo na revista Interativa foi sobre a compra e venda de imóveis na planta. Procurei trazer alguns exemplos que aconteceram recentemente em Santa Maria, como uma construtora que acabou abandonando 4 prédios em fase de construção, o prejuízo gerado para todos os compradores, que somam a mais de uma centena de pessoas, quais são os cuidados que deveria se ter tido por ocasião dessa compra, como elaborar um contrato de compra e venda bem feito, analisar se essas construções já estão com a incorporação registrada na matrícula do imóvel. Isso nos reporta que a obra foi aprovada, que o projeto da obra foi aprovado na prefeitura, que as diretrizes observam o código de postura do município, observar também tipo de obra que vai ser feita, se é uma construtora propriamente dita, ou uma obra a preço de custo, ou uma construção por condomínio, e toda essa repercussão jurídica que traz por esses tipos de negócio. Então,
sempre salientando que a compra e venda de imóveis na planta é um bom negócio, mas precede de uma boa avaliação jurídica para trazer segurança ao negócio. Nós estamos vivendo uma fase de transformação no judiciário, onde cada vez mais as pessoas estão buscando alternativas consensuais para a resolução das questões inerentes aos conflitos familiares e patrimoniais. Quando a parte assume, de fato, o seu poder, a sua autonomia, não terceiriza a responsabilidade ao judiciário. E isso traz liberdade, porque o poder decisório da parte é o que vai definir o seu futuro. Por isso, a importância de ter uma assessoria jurídica voltada à resolução, porque a busca pelo judiciário é por isso, é para que a gente possa trazer uma definição. Melhor ainda é quando essa definição é feita pelas próprias partes. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar.